Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, ele que é do MDB. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes do Super Notícias. É uma alegria para mim estar mais uma vez aqui com vocês. Já há alguns dias que eu não vinha, né? Vamos falar mais um pouco a respeito da nossa luta aí. É verdade, aqui no Café com Política já fazia um tempo que o senhor não marcava presença com a gente. Prefeito, para a gente começar, queria falar a respeito da pandemia. Inclusive, o senhor esteve com a gente aqui da última vez, ainda não tínhamos esse cenário, né? E é bom ouvir o presidente da Associação Mineira de Municípios falar a respeito disso. Que tipo de avaliação que o senhor faz do apoio que tem sido dado pelo governo federal e também pelo governo do estado aos municípios, que a gente sempre repete aqui, mas é bom reforçar, é onde geralmente o problema estoura? Sim, Rodrigo. Isso é uma coisa que nós estamos falando desde o princípio, né, que começou a pandemia. Se fosse um problema local, ou só aqui em Moema, por exemplo, tivesse acontecendo isso, era fácil, eu ia definir minhas estratégias, fazer um plano de ação e buscar talvez um apoio do governo federal e do governo estadual para combater. Entretanto, é um problema geral, ele não está afetando só uma cidade ou só um estado, ele é geral. Então, faltou no início um comando unificado do poder central do país de combate à pandemia. Então, o Ministério da Saúde falava uma coisa, o presidente falava outra, o governo do estado falava outra, então os prefeitos ficaram meio que sem um norte de uma ação coesa e tiveram que cada um tomar suas decisões individuais de acordo com a sua realidade local, com a sua estrutura implantada de saúde, como que podia fazer. Cada um fez o que podia ser feito. Aí depois, já que agora com a coisa mais estabilizada, o governo federal fez um apoio federativo, né, de recurso, que não é favor nenhum que ele está fazendo para os municípios, porque o dinheiro pertence ao cidadão e o cidadão vive na cidade e esse dinheiro está lá em Brasília erroneamente por causa de uma disfunção do Pacto Federativo que concentra a maioria dos recursos em Brasília, enquanto os recursos tinham que estar nas cidades para poder atender o cidadão. Mas o governo federal fez esse apoio financeiro, vamos dizer assim. Aí o governo do estado também desenhou o Minas Consciente para poder dar uma diretriz mais, vamos dizer assim, em rede das ações de retomada da economia, de estabilização do sistema de saúde, e está começando a se ajeitar. A pandemia, eu acredito, quero crer, tenho esperança que já está acabando, que nós já estamos aqui em Minas desacelerando a curva, né? E agora que está começando a se ajeitar as ações, tanto do governo estadual quanto do governo federal, de ação unificada para os municípios. Pois é, Gilvan, o senhor fala em começando a se ajeitar e citou também o plano do governo do estado, o Minas Consciente, que foi criado logo quando a pandemia começou, mas foi alvo também de muito embate entre o governo de Minas e as prefeituras do estado. Não é muito tarde para para essas prefeituras começarem a aderir a esse plano ou para que uma ordem possa começar a ser colocada e começar a se ajeitar, como foi citado pelo senhor? É tarde, mas sempre é tempo, né? Antes tarde do que nunca, porque o que a gente pediu desde o início foi isso, uma diretriz objetiva de ações coordenadas para a gente poder combater. Por quê? A nossa saúde, o sistema de saúde, ele funciona em rede. Ele começa numa rede micro-regional, entre algumas poucas cidades, avança com a rede macro-regional, entre uma maior de cidades, até chegar na rede estadual, que abrange todo o estado de Minas Gerais. E a economia também, ela funciona em rede, porque ela é toda entrelaçada, né? Então, toda a economia de uma cidade reflete na outra, do conjunto de cidades reflete no estado. Então, precisava dessa ação desde o início. O Minas Consciente veio um pouco depois, mas veio muito longe do que é a realidade, não tinha condição de ser implementado e, por isso, não teve adesão, quase nenhuma, pouquíssima adesão no início. Aí, a partir do momento que teve uma decisão judicial, que eu acho que foi a decisão certa, porém no momento errado, porque quando veio essa decisão, a maioria das cidades já tinha se adaptado, porque no primeiro momento foi um corre-corre, alguns pecando por excesso, né, tomando medidas muito extremas no sentido de paralisação, outros pecando por omissão, não tomando medida nenhuma no sentido nem mesmo de um distanciamento, de uma conscientização da população, então ficou muito perdido no início. Aí agora, depois que cada um se ajeitou, achou o tom, cada prefeito achou
o ritmo ali da sua cidade, implementou, aí veio essa decisão judicial impelindo os municípios a seguir as normativas do governo do Estado. E as normativas do governo do Estado, primeiro, porque o Estado é muito grande, tem uma diversidade muito grande das cidades, né? Tem cidade nossa em Minas que não teve nenhum caso até hoje, enquanto tem outras que já não está tendo mais, é porque já circulou o vírus quase que totalmente. Então, não dá para poder tratar com a mesma regra toda essa grandiosidade da diversidade de Minas Gerais. Então, o Minas Consciente, nós passamos a compor, a AMM passou a compor, junto com outros órgãos, também o comitê, e fomos debatendo essa questão de trazer para uma realidade mais regional, pelo menos, mais local, dando uma flexibilidade para o prefeito ter um poder de decisão também, e estamos aí buscando fazer esses ajustes, que está se aprimorando dia a dia, e que eu tenho esperança que, antes de acabar a pandemia, ele chega num ponto bom da gente trabalhar. Enquanto presidente da AMM, como é que o senhor avalia as trocas de farpas que a gente tem percebido entre o prefeito Alexandre Calil e o governador de Minas, Romeu Zema? A gente, inclusive, noticiou hoje a questão do hospital de campanha aqui em Belo Horizonte, que gera uma polêmica danada. Um diz que era para o outro tomar conta, e a gente tem percebido uma tensão crescente entre o governador e o prefeito da principal cidade de Minas. Afinal de contas, a gente está falando da capital, que é onde a gente tem mais casos e mais mortes também. Que avaliação o senhor faz, e repito, enquanto presidente da Associação Mineira de Municípios? Rodrigo, infelizmente a gente sabe que não podia existir, que durante o exercício do mandato a gente tem que esquecer as paixões político-eleitorais, mas existe um movimento que a gente sabe que os dois estão aí em vias de se encontrarem em um processo eleitoral daqui a 2 anos. Então isso já é uma coisa que cria algum distanciamento, que não é bom para a democracia, que não é bom para as gestões, mas que acontece, infelizmente. Embora todos dois estejam fazendo gestões do ponto de vista da AMM, do nosso ponto de vista como pessoa também, gestões boas, estão procurando acertar, tanto o prefeito de BH quanto o governador do estado, mas tem esses conflitos, porque Belo Horizonte é a capital, é a maior aglomeração de pessoas do estado. Então, é o que eu estive dizendo antes, o Calil não pode tratar Belo Horizonte como eu trato Moema. Ele tem que ter uma rigidez maior no controle, porque se disseminar de uma vez, foge do controle. Uma cidade pequena, num dia a dia normal, sem nada de distanciamento, de nada, ela tem muito menos potencial de aglomeração do que Belo Horizonte no lockdown. Então, a realidade tem que ser tratada diferente, né? Entretanto, essas responsabilidades que tem que assumir, não adianta o Calil vir falar que Belo Horizonte é isso, é aquilo, que as outras cidades têm que ficar para lá. Belo Horizonte é a capital, é a cidade das cidades. Belo Horizonte não é uma cidade isolada em si, ela é uma cidade do Estado, ela pertence a todos nós. Então, tem que ter um tratamento diferenciado, tem que saber disso. Agora, se um que tem que cuidar do hospital de campanha, ou se é o outro, tem que ter uma sincronia, nós temos que buscar essa relação federativa, né, entre estados e municípios, ela precisa se azeitar mais. E o governador tem feito isso com a gente no interior. Parece que na capital ainda não achou o tom, mas com a gente no interior melhorou bastante desde que entrou. Porque quando entrou, ainda não estava com muito jeito com a coisa, agora ele já está pegando jeito e esse relacionamento melhorou um tanto. Espero que eles cheguem nesse ponto também na capital. Ainda em relação ao hospital de campanha, Gilvan, a briga entre o prefeito da capital mineira, Calil, e o governador do estado, Romeu Zema, para quem deveria colocar pacientes ou não, ou por qual motivo esse hospital ainda não foi ocupado. Mas de que forma essa briga atrapalha outros municípios? Porque a gente sabe que o sistema de saúde de muitas cidades de Minas, da região metropolitana ou do interior que seja, ele não comporta muitas situações, principalmente essa da pandemia, para a qual o hospital de campanha foi criado. E a gente vê uma superlotação em outros hospitais e que poderia, claro, ser desafogada, esses hospitais poderiam ser desafogados com o uso do hospital de campanha. Então, até que ponto essa briga dos dois passa para os outros municípios e prejudica os outros municípios que têm já um sistema de saúde comprometido? Isso prejudica todo mundo, né? Começa prejudicando dentro do próprio Belo Horizonte, né? O cidadão que vive em Belo Horizonte fica prejudicado e reflete em nós no interior também. Que, como eu disse antes, nós dependemos, o sistema de saúde ele funciona em rede e onde o centro dessa rede é Belo Horizonte. Então, quando buscam uma solução na microrregião, não tem.
aí expande, vai para a macro-região. Se não conseguir, aí tem que ir para Belo Horizonte, que é a sede da rede estadual de saúde. Então, isso precisa ter uma sintonia entre o governo do estado e o governo federal para poder isso acontecer, o governo municipal, para isso poder acontecer com um resultado mais efetivo. E, infelizmente, né, Thalita, quem paga o preço disso é o cidadão. E muitas vezes, na maioria das vezes, é o cidadão menos favorecido financeiramente, aquele que todos nós usamos o sistema público, né? Mas o serviço público em geral. Mas tem uma parcela da sociedade que depende do serviço público. Se ele não for atendido pelo serviço público, ele não tem outro lugar para poder buscar recurso naquilo. Então, esse povo é que paga esse preço. Isso é muito triste de ver isso acontecer, né? Então, todos nós estamos perdendo com isso. A gente está conversando no Café com Política com o prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, do MDB. Ô prefeito, a gente tem visto o governo do estado afirmar que muitos leitos de CTI, de UTI, de enfermarias foram reativados em meio a esse processo da pandemia que o estado está vivendo desde março. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: enquanto prefeito e prefeito de uma cidade interior, enquanto presidente da associação que congrega os municípios mineiros, o senhor vê dessa forma, realmente houve uma reativação de leitos? E mais do que isso, quando passar esse momento crítico, triste da pandemia, vai ao menos ficar um legado de mais leitos nas regionais de saúde disponíveis para a população? Ou não é bem assim o que o governo está dizendo? Não, Rodrigo, isso é uma realidade. Não é na proporção que se vende na publicidade, né? Mas que aconteceu uma expansão de leitos e que ampliou, e isso é um legado que vai ficar para as regiões, isso eu acredito que sim. Diferente de um hospital de campanha que foi montado ali para poder depois ser desmontado, nos hospitais que tinham condição de implantar mais UTI, que tinham condição de implantar CTI, que tinham condição de ampliar leito, teve isso. Entretanto, o problema da saúde não é a implantação da estrutura para prestação de serviço. Esse é uma parcela, o primeiro passo só da caminhada. O problema da saúde é o custeio desse serviço que foi implantado. Então, o que vai ficar o legado? Vai. Você chega numa cidade que não tinha nenhum respirador, o governo foi lá e botou 10. Vamos dar um exemplo. E depois, médico para manter aquele respirador, técnico de enfermagem, medicamento, tudo que tem ao redor daquilo. É como se fosse comprar um carro e depois tem que pagar o TVA, tem que pagar seguro, tem que botar o combustível, fazer manutenção. Então, aí é que nós vamos ver se o Estado vai manter esse compromisso. Porque os municípios, muitas vezes, não conseguem manter isso. O Estado precisa estar presente. E a gente sabe que depois daquela, vamos dizer assim, aquela bagunça mesmo, aquele tsunami que aconteceu no governo passado, que as parcerias do Estado com os municípios, com as entidades filantrópicas, elas ainda não se restabeleceram. O governador Zema, ele tem cumprido com a gente o pagamento do acordo que nós fizemos judicial, ele está pagando em dia, ele está fazendo os repassos constitucionais em dia, direitinho, mas as parcerias e convênios, e que são a grande maioria na saúde, elas ainda não se restabeleceram. E nós dependemos dela para poder esse legado ser realmente um legado que vai ter resultado na vida da população. Porque senão é sujeito a ficar um legado de camas e respiradores, estrutura montada, sem condição de movimentação por falta de custeio. Essa é uma coisa que nós já precisamos começar a atentar para ela. Mas que a pandemia vai deixar esse legado de estruturação, vai sim. Agora nós temos que lutar para deixar também um legado de custeio disso funcionar. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas no nosso ping-pong aqui, tá combinado, prefeito? Sim, senhora, amigo. Para começar, Minas no combate ao coronavírus. Um pouco atrasado, mas lutando para poder vencer. Governo e municípios, parceria ou embate? Parceria. Governo federal. Um tanto omisso. Minas consciente. Uma boa ideia, mas fora da realidade. Agora se adequando com esperança de ajuste. Saúde e economia. Duas molas propulsoras que nós estamos trabalhando para manter uma sem matar a outra. Autonomia. As prioridades do momento. Autonomia das prefeituras, até que ponto pode ser boa?
é o caminho, ter autonomia. Por isso que nós estamos investindo em qualificação da gestão para que essa autonomia seja uma autonomia de resultados. Prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Obrigada, Gilvan, pela entrevista. Eu que agradeço, Thalita, agradeço ao Rodrigo e a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, prefeito.